O livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, é um dos pontos mais importantes da narrativa bíblica sobre o dilúvio. Ele resume a razão pela qual Deus decide enviar um grande dilúvio para purificar a terra. Gênesis 6:5, Nova Versão Internacional NVI. O Senhor viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era continuamente para o mal. A mensagem de Gênesis 6:5, a razão do dilúvio. Este versículo não é apenas uma descrição de um problema, ele é um diagnóstico profundo da condição humana. Ele revela 3 aspectos centrais que levaram Deus a agir. 1. A multiplicação da maldade. O texto afirma que a maldade não era algo isolado, mas algo que havia crescido e se espalhado por toda a terra. A sociedade daquela época havia se corrompido de forma generalizada, e o pecado se tornou a norma. 2. A inclinação para o mal. A maldade não estava apenas nas ações das pessoas, mas na raiz de seus pensamentos. O versículo diz que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era continuamente para o mal. Isso significa que o problema era profundo e interno. A maldade não era algo que acontecia ocasionalmente, mas era a tendência natural e constante da humanidade. O coração, na Bíblia, representa o centro da nossa vontade, pensamentos e desejos. Gênesis 6:5 mostra que esse centro estava totalmente voltado para o que é perverso e destrutivo. 3. A continuidade do mal. A palavra continuamente é crucial. A maldade não era um comportamento esporádico, mas um estado de ser permanente. Não havia arrependimento nem desejo de mudança. A humanidade estava em um ciclo de pecado do qual não conseguia ou não queria sair. Isso mostra a desesperança da situação, um ponto em que a misericórdia de Deus, que é paciente, precisou ceder ao juízo para preservar a sua justiça. Em essência, Gênesis 6:5 nos ensina que o dilúvio não foi um ato arbitrário de um Deus irado. Foi a resposta justa de um Deus que viu a corrupção total do coração humano e a destruição que essa corrupção causava. Ele não estava punindo atos isolados, mas a própria essência da humanidade, que havia se afastado completamente de sua criação e de seu propósito. A história de Noé, que segue imediatamente, mostra que, mesmo em meio a essa corrupção total, Deus sempre preserva um remanescente, alguém justo que o busca. O que isso nos ensina? Essa passagem não é apenas uma descrição de um evento antigo, mas uma inspiração para refletirmos sobre a nossa própria vida. Ideia 1. O poder das nossas intenções. Essa mensagem nos inspira a pensar que as nossas ações vêm dos nossos pensamentos. Se queremos ser pessoas melhores, precisamos primeiro cuidar do que pensamos. Ideia 2. A importância da graça. A maldade estava tão enraizada que Deus precisou recomeçar. Isso nos mostra a importância da graça, que nos dá a oportunidade de recomeçar a cada dia. Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8, o que destaca a importância de sermos pessoas que buscam a Deus e não se deixam corromper. Ideia 3. A esperança em meio ao caos. Mesmo em um mundo completamente corrompido, havia uma pessoa que se destacava, Noé. Isso nos inspira a ser essa pessoa que faz a diferença, onde quer que estejamos, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça sem esperança.